Boa noite, pessoal. Boa noite, irmãos. Vamos colocar de pé nesse momento. Boa noite, você aí de casa. Seja bem-vindo a mais um culto online, mais uma live. Que nessa live você seja edificado, amém? E todos nós que a gente venha a ser edificado também, amém? Quem está feliz aí, diga amém. Vixe, tá mesmo? Quem está feliz, grita glória a Deus aí bem forte. Amém. Então aplaude a Jesus porque Ele merece. Amém. Vamos celebrar o Rei, vamos celebrar Jesus porque Ele merece, amém? Vamos assim, ó, nas palmas. Mais uma vez ressuscitou, nós também ficamos muito felizes de vir aqui para poder adorar com vocês, nos alegrar na presença de Deus com vocês, amém? Então a gente vai declarar nesse momento que a gente fica feliz de vir na casa de Deus, que a gente vai erguer nossas mãos, a gente vai gritar aleluia, amém? Então, acho que vocês já conhecem o louvor, né? Assim, ó, fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar.
Amém, glória a Deus. Vocês estão felizes? Como que foi a semana de vocês? Foi abençoada? Debaixo da graça de Deus? Amém. Então olha para o irmão que está do seu lado, dá um tchauzinho assim para ele, fala graça e paz, irmão. Seja bem-vindo à casa de Deus. Amém? Feche seus olhos nesse momento, coloque a mão sobre o seu coração. Vamos preparar o nosso coração para ouvir a palavra de Deus nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nesse momento, Pai amado, Pai querido, graças nós te damos, Pai, por mais um dia de vida, Pai, por mais uma vez o Senhor tem, Pai, nos proporcionado esse dia maravilhoso, por mais uma vez, Deus, nós temos, Pai, vindo debaixo da Tua santa paz e segurança para a Tua casa, Pai, para estar buscando mais de Ti, para estar entendendo mais da Tua palavra, Pai. Venha nesse momento, Pai, e começa a nos limpar, Deus, começa a nos limpar, Pai, de toda a mágoa, Pai, que a gente pode ter ficado magoado durante o dia, Pai. Limpa o nosso coração nesse momento, Pai, para que a gente possa se achegar diante de Ti, Pai, com as vestes limpas, Deus, em nome de Jesus. Venha nesse momento, Pai, toca-nos, Pai. Nós não queremos sair daqui da Tua casa, Pai, da mesma forma como aqui chegamos, Pai. Nós queremos sair daqui, Pai, transbordando de Ti, Pai. Nós queremos sair daqui, Pai, transbordando de alegria, Pai. Nós queremos sair daqui, Deus, transbordando de gratidão, Pai. Transbordando do Teu Santo Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Então venha nesse momento, Pai. Venha nesse momento, Pai, restitua, Pai, tudo aquilo que perturbou, Pai, da vida dessa pessoa, desse meu irmão, Pai, dessa minha irmã, em nome de Jesus. Vem e toca, Pai. Vem e toca, Deus, em nome de Jesus. Toca, Pai, para que os sonhos venham ser realizados.
nosso irmão. Creia que Deus está preparando algo para a nossa vida. Creia que o nosso Deus está preparando algo para a nossa casa, para a nossa família e para o nosso lar. Nosso amado e poderoso Pai, nós entramos agora, Deus, diante de Ti nesta noite, e nós queremos, ó Pai, usar a autoridade que o Senhor nos deu através do Teu Filho Jesus, para repreender a doença, para repreender a enfermidade, para repreender a opressão, a depressão, e tudo aquilo que o diabo vem trazendo contra a nossa vida, tudo aquilo que o diabo vem trazendo contra a nossa casa, não irão prevalecer, mas todas cairão por terra, em nome de Jesus. Repita comigo: meu Deus, nesta noite eu me abro por inteiro para receber a Tua palavra e ser completamente abençoado em nome de Jesus. Então vamos aplaudi-lo bem forte, porque Ele merece a glória do nosso Deus. Aleluia. Boa noite, irmãos. Ih, está muito fraco. Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus, amém? Apenas olha para o seu irmão, dê um graça e paz, dê a paz do Senhor, né? Dê boa noite. Nós estamos por hora, né, impedidos de poder estar nos tocando, né, nos relacionando de forma como irmãos, mas o importante é que nós estamos juntos na mesma fé, amém? Podem se sentar em nome de Jesus. Eu quero também dar os boa noite a todas as pessoas que estão agora nos acompanhando através das nossas redes sociais, hoje em especial o Facebook. Então todos que estão nos acompanhando, já vou te pedir já de antemão, prepara o suco de uva que nós iremos consagrar diante de Deus e iremos apresentar, pedindo para que Deus coloque nele o poder dele. E aí nós vamos beber desse cálice e vamos determinar que todo mal que estiver na sua vida ou na vida de quem quer que seja caia por terra em nome de Jesus, amém? Nós estamos felizes porque aos poucos nós estamos voltando ao normal, as pessoas estão participando, estão com a gente e vai ser bênção em nome de Jesus, amém? Eu não posso demorar, o nosso tempo ele é curto, né, devido ao nosso decreto, e eu já quero entrar no assunto principal. Hoje, quando eu estava no finalzinho, nos finalmente para poder subir no altar, veio ao meu coração uma palavra muito forte, e confesso para você que aquilo me preocupou, porque querendo ou não, se você perceber, se você conhecer a história de Israel, você vai ver que o motivo deles terem perecido no deserto, perecido e não terem entrado na terra prometida, nem propriamente foi os seus pecados. Às vezes a gente tem que abrir os nossos olhos, que o que nós estamos deixando, ou que está permitindo que a gente não alcance a bênção que a gente tanto quer, que a gente tanto espera, nem sempre pode ser em si um pecado, mas pode ser alguma coisa que Deus reprove de alguma forma, que Deus reprove de alguma maneira. Então nós, às vezes não é um pecado, mas como o pastor Jaime já nos ensinou, pode ser meramente um embaraço. E esse embaraço tem impedido muitas pessoas de serem abençoadas. Aí se você pegar o texto de Israel, você vai ver justamente isso, que o povo, infelizmente, saíram da terra do sofrimento, da maldição. O Senhor os quisera colocar numa terra que manda leite e mel, uma terra próspera, uma terra abençoada, mas a Bíblia fala que nenhum deles entraram, com exceção de dois, Josué e Caleb. Porque a Bíblia fala que em um havia um outro espírito e o outro perseverou em seguir ao Senhor. Agora todo aquele quase 3 milhões de homens e mulheres que haviam sido tirados do Egito pereceram no deserto por causa de uma simples coisinha, vamos chamar dessa forma, por causa da murmuração. Então hoje eu quero falar sobre esse assunto. Quando Deus ele colocou isso no meu coração, me preocupou, porque talvez está sendo exatamente o motivo da derrota de muitos crentes, talvez seja o motivo da derrota, o fracasso de muita gente, né? Então hoje eu quero colocar esse tema, esse assunto, para a gente poder discutir. A Bíblia diz em Provérbios 26, versículo 2, pode acompanhar pela tela, um versículo que todos nós já conhecemos de praxe. Olha o que diz lá, diz assim, ó: como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim
a maldição sem causa, ela não virá. Em outras traduções, a maldição sem causa, ela não se cumprirá. Todo servo de Deus, toda serva de Deus, todo homem ou mulher de Deus, que esteja enfrentando, seja qual for o tipo de situação, uma hora ou outra ela vai ter que assentar-se, a cabeça no lugar, e se perguntar se às vezes de alguma forma eu ou ela não tem contribuído para essa aflição. O bom é que às vezes nós encontramos irmãos e irmãs que são inteligentes. A Bíblia fala que nós temos que nos arrepender dos nossos erros. E tem pessoas que são capazes de fazer isso. Não, pastor, olha, eu não tenho nem direito de reclamar, eu não tenho nem direito de exigir sequer alguma coisa de Deus, porque eu conheço muito bem o que a palavra de Deus diz. A Bíblia fala que Deus, ele não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem planta, certamente ele o quê? Colhe. Então, peraí, eu não posso ficar chateado com Deus, porque o que eu estou vivendo hoje é, na verdade, nada mais, nada menos que uma colheita que eu mesmo semeei. Eu já contei esse testemunho quando eu fui pastor na cidade de Sorriso. Uma senhora estava frequentando as reuniões, participando da igreja, de uma forma normal. Uma hora ou outra o diabo veio e soprou no ouvido dela, e ela então decidiu não mais ser fiel no quesito dos dízimos e ofertas. Simplesmente decidiu não fazer mais isso. E aí ela ficou cerca de 8 meses sem devolver nada na casa de Deus, frequentando as reuniões normais, frequentando os cultos normais, mas com atitude própria, algo voluntário. Ela decidiu não fazer, não vou mais devolver e pronto, acabou. E ninguém é obrigado de fato a fazer isso. E aí ela ficou 8 meses. Depois surgiu uma proposta de trabalho para ela, na verdade de administração, muito maravilhosa. Ela recebeu a proposta de administrar um dos melhores salão de beleza dentro da cidade de Sorriso. Na hora ela foi, aceitou, tomou posse, pegou aquilo e começou a trabalhar. Naquela esperança, naquela fiuza de que todas as coisas dariam certo. Ela estava acreditada, porque afinal de contas ela servia a Deus. E a partir daquele momento, então, ela começou a devolver os seus dízimos de tudo que ela fazia no salão. Ela continuou, voltou a ser fiel, porque o intuito dela é, a Bíblia fala que se eu for fiel, ele repreende o devorador para que não consuma o meu fruto na terra. E a vide no campo não vai se tornar estéril. E a Bíblia fala que por causa de nós, ele se encarrega de repreender o devorador. Então ela voltou a devolver os seus dízimos, voltou a devolver as suas ofertas, naquela grande expectativa de que ela ia se estourar, que ela ia ser um sucesso, que ela ia ser abençoada. E passaram-se um mês, passou-se um mês, passaram-se 2, passaram-se 3, as coisas se complicaram, então ela veio nos procurar. Ela falou, não, eu não entendo, pastor, por que Deus está deixando isso acontecer? Eu estou sendo fiel, eu estou sendo, tudo bem que eu fiquei 8 meses infiel a Deus, mas agora eu voltei a ser fiel, agora eu voltei a andar correto diante de Deus. Deus, ele tem por obrigação de me honrar, de me abençoar, isso de forma alguma. Agora a senhora vai ter que aprender o quê? A colher o que a senhora plantou. Em 8 meses a senhora não plantou nada, então a senhora não tem nada que colher diante de Deus. Pastor, mas não é assim que acontece. É exatamente assim. Não adianta eu querer começar a semear agora e achar que eu vou comer do fruto amanhã. Espera aí, existe um tempo para que tudo tenha o seu processo. Tudo tem a sua atitude. Às vezes a pessoa diante de Deus, ela começa a se consertar, ela começa a andar correto com Deus, e ela já quer que a partir daquela primeira atitude tudo se transforme. Maldição sem causa não se cumpre. Existem aqueles irmãos que são capazes de reconhecer, podemos dizer que são humildes. Não, peraí, Deus, eu não posso, eu vou plantar novas sementes, vou me consertar diante de Ti, vou andar correto conforme diz a Tua palavra, e então só aí eu terei direito de reivindicar alguma coisa. Mas existem outros que não. Alguns que às vezes, irmão, ficam se perguntando para Deus por quê. E o nosso maior erro é que a gente sempre procura grandes coisas. A gente sempre está à procura de grandes pecados, grandes erros, grandes deslizes, quando muitas vezes os nossos problemas podem ser os menores que a gente pode imaginar. Vamos pegar o exemplo do Brasil hoje. Nós não estamos diante de uma pandemia, sim ou não? Sim ou não, pessoal? E o que tem causado toda essa destruição total no mundo inteiro? Um simples vírus, que a olho nu não pode ser visto, não pode ser enxergado. Mas olha o que ele tem feito com o Brasil, com o mundo inteiro.
Por isso que a Bíblia nos ensina através de Cantares, capítulo 2, versículo 15. Olha o que diz lá na tela, vamos ler? Cantares, capítulo 2, versículo 15. Ele diz assim, ó: apanhai-me, o que, pessoal? Porque as raposinhas, elas que fazem mal, o que, pessoal? Ou seja, ele acabou de dizer, a gente se preocupa com as grandes, mas o que causa maior estrago são as pequeninas, são as coisas mínimas, que muitas vezes a gente deixa passar desapercebido, achando que nós não vamos sofrer consequências daquilo. Então hoje o Senhor Deus está chamando a nossa atenção. Talvez você possa dizer, pastor, mas eu não tenho agido de maneira inapropriada, eu não tenho permanecido no pecado, eu não tenho sido rebelde, eu não tenho sido isso, eu não tenho sido aquilo, mas muitas vezes pode estar em constante murmuração, pode estar em constante reclamação. E às vezes, irmão, para murmurar, você não precisa abrir os seus lábios e externar isso não. Porque nós esquecemos de um simples detalhe: Deus conhece a intenção do nosso espírito. Então vamos lá, Filipenses capítulo 2, versículo 14. É ali que começa a nossa palavra. Vamos lá, Filipenses capítulo 2, versículo 14. Vamos ver o que o Senhor Deus nos ensina? Vamos ler todo mundo em voz alta? Você vai ter que falar mais alto, irmão. Primeiro porque você vai ter que ultrapassar o limite da massa, que não é fácil não, né, pessoal? Mas vamos lá, no 3, vamos lá. 1, 2, 3. Fazei todas as coisas sem murmuração. Exatamente. Fazei absolutamente todas as coisas sem murmuração e sem contenda. Irmão, isso aqui é sério demais para a nossa vida. Às vezes a gente pensa que não está tropeçando nisso, mas talvez é exatamente isso o motivo de toda a nossa situação. Nós pegamos o exemplo das pessoas, começou, supostamente quis vir um frio para cá, não quis vir? Cuiabá até que chegou um pouquinho, gelou um pouquinho, mas eu saí de lá, já não estava mais tão geladinho não, só foi de manhãzinha. Aí eu fico imaginando assim a insatisfação das pessoas, né? Não, porque eu não aguento mais, esse povo faz a gente ficar em quarentena dentro de casa, no calor, aí você vai ter que simplesmente ficar ligando o ar-condicionado, a conta de energia vai vir lá em cima, dinheiro não está entrando, como é que eu vou pagar a conta? E reclama. Aí Deus vai lá e manda o frio, né? Tipo assim, vou esfriar um pouco a terra, para ver se então isso aplaca um pouquinho a preocupação da conta de energia. Aí começa a reclamação, mas agora que piorou, a gente não pode ir para campo e agora tem que ficar preso dentro de casa nesse frio terrível, misericórdia. Ou seja, nada está bom para a pessoa. Se tem, reclama. Se não tem, reclama. Se é pouco, reclama. Se faz muito, reclama. Se a casa é pequena, é difícil, não tem como sobreviver dessa forma, porque é um pisando no outro. Se a casa é grande, não aguento mais porque eu estou morrendo de tanto limpar. A pessoa simplesmente nunca está satisfeita com absolutamente nada. E o que é então murmuração? Se você procurar o termo principal da palavra, é reclamar em voz baixa. O problema é que o povo já não reclama mais em voz baixa, né? Os pensamentos altos, né? A pessoa está sempre reclamando de alguma coisa ou de outra. Mas o termo principal que eu mais gosto de usar, o termo que eu mais apropriado, é um estado de sempre estar insatisfeito com as coisas. Irmão, mas é triste, mas parece que este é um mal que o inimigo trouxe sobre a vida do ser humano, que parece que fica ali bastante tempo. E ele é a causa de nós não alcançarmos a terra prometida. O Senhor nos deu uma ordenança: seja o que você for fazer, faça sem murmuração. Deus, ele não quer que você faça as coisas com um estado insatisfeito. Sabe, eu me lembro de uma situação onde um marido chegou do trabalho, entrou dentro de casa, simplesmente deitou no sofá e começou a jogar videogame. A mulher chegou para ele, eles tinham acabado de fazer um jantar, chegou para ele e falou assim: mas você não vai me ajudar a lavar a louça? Aí o marido virou e falou assim: mas eu acabei de chegar do trabalho, nós jantamos, eu só estou relaxando um pouquinho, espera que depois eu vou com você e a gente vai lavar a louça.
E aí ela falou: não, porque você só chega e em vez de estender a mão, de me ajudar, não faz nada disso. Aí pegou, jogou o controle do videogame, se levantou e foi para lavar a louça. Na hora isso ela olhou para ele e falou assim: para onde você está indo? Aí ele falou assim: vou lavar a louça. Mas não é assim que eu quero que você vá. Aí ele olhou para ela e falou assim: mas como é que você quer que eu vá lavar essa louça? Ele disse assim: ela falou: o problema não é lavar a louça, é que eu quero que você queira lavar a louça. Aí ele falou assim: não, peraí, você está achando que eu vou amanhecer dizendo assim: meu bem, hoje eu estou com uma vontade doida de lavar a louça. Eu estou com vontade doida, não vou nem trabalhar, vou lavar a casa. Você acha que eu vou ter esse desejo? Se nem você está tendo essa vontade, você acha que eu vou ter? Então às vezes a pessoa não está satisfeita com nada. Se estão todos dentro de casa, a casa é um tumulto, a casa nunca fica arrumada, é sempre uma bagunça, não aguento mais colocar coisa no lugar. Se ninguém vai lá, sente aquele sentimento de solidão. Poxa, mas ninguém visita a gente, né? Sabe, as pessoas não mandam uma mensagem, não sabem nem se eu estou vivo ou se eu estou morta. Ou seja, a murmuração tem destruído relacionamentos, a murmuração tem destruído empresas, a murmuração tem acabado com promessas financeiras, a murmuração tem feito muitas pessoas viverem ou estagnados ou sendo destruídos no deserto. A ordenança do nosso Deus, a ordem do nosso Senhor é que nós temos que aprender a fazer todas as coisas e não deixar esse sentimento de murmuração. E também sem contenda, porque tem gente que só sabe falar na contenda, é ou não? Tem gente que só sabe falar na bronca, na briga, e aí se esquece de um detalhe. Você já deve ter ouvido não sei se eu chamo de provérbio, mas eles chamam de um verso: violência geralmente gera violência. Não, peraí, se eu quero que as coisas estejam no eixo, se eu quero que as coisas aconteçam de uma maneira agradável, então a contenda não pode existir comigo, porque a Bíblia fala que a palavra dura, ela sempre vai nos suscitar a ira, mas a palavra branda, ela desvia todo e qualquer tipo de furor. Mais uma vez Deus nos faz recordar: fazei todas as coisas, mas que elas não estejam com murmuração e contenda. Por que Deus requer isso da gente? Por causa de 4 coisas. Primeiro, no versículo 2, versículo 14, você percebe que é uma ordenança. Olha lá, Filipenses 2,14: fazei todas as coisas sem murmurações. Tem hora que Deus nos deixa no critério de decidir o que a gente quer. Tem hora que Deus simplesmente nos deixa no direito de fazer. Se eu quero ir para a direita, se eu quero ir para a esquerda, se a atitude que eu vou tomar, se a escolha que eu vou fazer vai me beneficiar de alguma forma ou não, aí isso a gente não sabe. É só o tempo que vai nos dizer, só o tempo que vai nos mostrar. Mas o Senhor nos deixa no direito de muitas vezes fazer certas coisas. Mas existem outras coisas que o Senhor não pede, Ele ordena, Ele dá uma ordem. E nós conhecemos muito bem o que a Bíblia nos ensina lá em Samuel: é melhor obedecer do que o que, pessoal? Tem muita gente preferindo sacrificar do que obedecer. Tem muita gente querendo pagar para ver. Tem muita gente, irmão, não levando a sério nenhuma palavra que o Senhor Deus nos ensina. Provérbios 13 diz que aquele que despreza a palavra perece, mas o que teme o mandamento será recompensado, será galardoado, será abençoado. É essa a palavra que o nosso Deus tem para nós. Então, se o Senhor nos deu essa ordenança de ter que fazer as coisas, mas que não haja murmuração em nós, por que nós permitimos que o diabo, em algumas circunstâncias, até nos use? Pode parecer um pouco repetitivo, mas é a pura realidade. Tem gente, irmão, que reclama até da vida afortunada que tem. Tem gente que reclama até do melhor que está comendo. Tem gente que reclama até do bom que ela tem. Tem gente que reclama de tudo e de todos e nunca está satisfeito com nada e quer ser abençoado dessa forma. Eu aprendi com Deus que em tudo nós temos que aprender a dar o quê? Graças.
Deus, eu não estou vivendo tudo que eu quero, mas eu tenho tudo que eu preciso. Eu não estou desfrutando de tudo que eu almejo, de tudo que eu quero, mas com certeza o Senhor tem me dado tudo que eu preciso. Pega o exemplo novamente do povo de Israel. Quando o Senhor os tirou da terra do Egito, eles caminharam 40 anos e nesses 40 anos não lhe faltaram nada. Às vezes nós podemos passar um aperto aqui, podemos passar um outro aperto ali, temos que muitas vezes diminuir algo aqui, diminuir algo ali, mas nós nunca vimos um justo mendigar o pão. Nós nunca vemos o Senhor Deus permitir que a gente sofra um golpe maior. E se alguns estão sofrendo, é porque não souberam respeitar a ordenança do Senhor. Tem hora que Ele nos pede, mas tem hora que Ele nos ordena. E como diz um ditado popular, quem tem juízo, manda. Quem pode, manda. E quem tem juízo faz o quê? Obedece. Olha para o irmão, ainda mesmo distante, pergunta: você ainda tem juízo, irmão? Ou será que você deixou em algum outro lugar? Eu pergunto para os irmãos que estão nos assistindo agora: será que ainda você tem juízo? Ou será que você deixou em algum lugar? Pastor, isso pode ser até uma ofensa para mim, porque é lógico que eu tenho juízo. Se você vive reclamando, se você vive murmurando, sempre em um estado de insatisfação, então você não está com juízo não, porque você está descumprindo uma das primeiras orientações de Deus nessa noite, que é obedecer essa ordem, fazer todas as coisas sem murmurações. E uma coisa nós aprendemos, que aonde não há pecado, não há transgressão. Onde não há lei, não há transgressão. Então, se Ele deu essa lei, se Ele determinou, se Ele nos passou essa ordem, qualquer pessoa que não se enquadrar nela vai estar desobedecendo o Salvador, vai estar desobedecendo o Criador. Agora vamos lá em Êxodo capítulo 14, já que nós falamos do povo de Israel, vamos pegar um exemplo então aqui, vamos lá, Êxodo capítulo 14, vocês podem estar acompanhando pela tela nesses dias, tá pessoal? Êxodo, em nome de Jesus, capítulo 14, aqui nós temos uma lição muito grande de Deus, amém? Vamos lá então, Êxodo capítulo 14, tudo começa quando Deus então vai lá na terra do Egito e tira o povo de Israel de lá com mão forte. E aí a Bíblia fala que o Senhor então os conduz pela terra do deserto. E aí diz o versículo 10: e chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Irmão, às vezes nós temos que parar e analisar e perguntar para si mesmo: qual tem sido a motivação do nosso clamor? Porque às vezes a gente ora tanto, a gente apresenta tanto certas coisas e muitas vezes não recebemos resposta alguma. E olha que o nosso Deus, Ele nos deixou claro em Jeremias 33:3, dizendo: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes das quais você não sabe. Nós aprendemos em Marcos capítulo 11:24, tudo que pedirdes em oração, crede que recebestes e então perdoeis. João capítulo 15, a Bíblia fala: se as minhas palavras estiverem em vós, se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiser e vos será o quê? Dado, será concedido. Você vê de Gênesis a Apocalipse, Deus com o coração predisposto a nos conceder tudo o que lhe pedimos. Você não vê Deus em um sentimento de negação. Você não vê Deus querendo dizer: não vou te dar isso, não vou te dar aquilo. Isaías capítulo 59, a Bíblia fala que os meus ouvidos não estão agravados e as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar. O nosso Deus está sempre predisposto a fazer por mim, a fazer por você aquilo que precisamos. Tanto que Ele diz: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O nosso Deus está trabalhando desde o início e até o último dia desse mundo, para que possa nos dar uma vida abençoada, uma vida digna e com o direito de poder ainda entrar no céu e viver com Deus. Só que às vezes as pessoas oram, clamam, falam com Deus e não têm as suas orações ouvidas, porque muitas vezes a sua motivação é errada.
Aqui a Bíblia fala que eles não clamaram por fé, eles clamaram por medo. Clamaram por medo, e Deus não ouve oração de medo. Deus não ouve, você precisa colocar fé no seu coração. A Bíblia fala que aquele que se aproximar de Deus tem que crer que Ele existe e que é galardoador dos que os buscam. Tem gente que às vezes só se coloca para servir a Deus, só se coloca para buscar a Deus quando a coisa já não está dando mais jeito. Quando a coisa está feia, aí a pessoa começa a pensar: eu tenho que me endireitar, tenho que me consertar, as coisas estão acontecendo, uma hora a coisa vem, eu não consigo lidar com ela, não consigo contornar a situação, e aí a coisa vai ficar feia. E vai mesmo, porque Ele nos ensinou buscar o Senhor enquanto se pode o quê? E nós temos que invocar enquanto Ele não está por perto. Meu irmão, é hora da gente abrir os nossos olhos. Os filhos de Israel olharam para trás e perceberam que os que vinham contra ele eram os filhos de Faraó, e por causa de Faraó eles clamaram ao Senhor. Não foram por causa da fé, não foi porque eles acreditavam de que Deus poderia levá-los a uma terra que manda leite e mel. Tem muito crente, irmão, porque mesmo apesar de ter aceitado Jesus, mesmo apesar já de ter vivenciado algum milagre na sua vida, hoje está inseguro. Hoje está de uma forma que não sabe se vai conseguir sair dessa. Espírito de incredulidade. Continuamos, versículo 11. E disseram então a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizestes isso e nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós o que? Vos calarás. Olha o que nosso Deus está nos ensinando. Por que eu não posso permitir murmuração na minha vida? Porque primeiro, é a quebra de um mandamento, é um pecado, porque onde não há lei, não há transgressão, é uma ordenança do Senhor. E segundo, por que eu não posso viver murmuração? Porque a murmuração me faz perder a visão. A pessoa não consegue ter perspectiva de dias melhores. Sabe, tem pessoas que pensam que vai morrer nessa prova. Tem gente que me assiste hoje, irmão, que já ouviu tanto falar desse coronavírus, ouviu falar tanto dessa maldição, que a pessoa de alguma forma ela já está esperando: eu também vou me contaminar, eu também vou morrer disso. Porque, pastor, eu estava vendo uma pessoa, e uma pessoa falou assim que é impossível, que todo mundo vai se contaminar. Está amarrado em nome de Jesus. A Bíblia fala que nenhum mal nos sucederá e nem praga alguma chegará a nossa. Ou a gente, como povo de Deus, se levanta para ser povo de Deus, ou então vamos perecer com os ímpios. Porque até onde eu aprendi com Deus é que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e com isso se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, vou perdoar os seus pecados, e qual seria o resultado? E sararei toda a sua terra. Você precisa sair desse medo. A murmuração não faz você enxergar lá na frente. A murmuração não faz você acreditar que Deus tem algo especial, que Deus tem algo maravilhoso, que Deus tem uma bênção para a tua vida. A murmuração, ela só faz você se tornar cada vez mais acreditar que a situação está mal e vai ficar o quê? Pior. Sabe, pastor, olha o que está acontecendo. Se a situação está difícil agora, imagina para meados de junho, de julho. É aí que a coisa vai ficar preta, pastor. Ano que vem, aí que a coisa vai ficar mais difícil ainda, pastor. Que pensamento é esse, irmão?
A Bíblia fala que assim como imaginares na sua alma, é assim que vai ser. É assim que vai se tornar. Os filhos de Israel começaram a murmurar: peraí, por que vocês fizeram isso para a gente? Não é essa a palavra que nós temos falado? Deixa-nos morrer lá no Egito, porque melhor era servir aos egípcios do que morrer aqui nesse deserto. Irmão, quando a pessoa murmura demais, muitas vezes ela não percebe nem o que ela deseja. Quando a pessoa reclama demais, ela não sabe nem o que escolhe, ela não sabe nem o que pede. Voltar a ser escravo, olha a diferença, era o mesmo povo, o mesmo espírito, o mesmo sangue que o próprio Moisés. E Moisés disse o seguinte: eu prefiro padecer com o meu povo nesse deserto do que ter o prazer de permanecer no pecado no Egito. De uma certa forma, a vida se resume de uma só forma: escolha. Ou você escolhe Deus e vive uma vida vitoriosa, ou você escolhe o mundo e vive uma vida de derrota. Ou você escolhe Deus, passa pelas suas provas, porque a Bíblia fala que no mundo nós teríamos o quê? Aflições, mas Ele nos deixou uma palavra de esperança: mas tenha, porque eu venci. Em outras palavras, vocês também podem vencer. Ou então a gente perece no mundo, como muitas pessoas que já não têm mais esperança, como muitas pessoas que já não acreditam mais de que as coisas podem melhorar. Eu não penso, irmão, em nenhum momento contrário, de que toda essa tribulação, todo esse momento difícil vai passar e a glória da segunda casa de Deus vai chegar. Eu não penso, porque todas as vezes aconteceram isso na Bíblia. Tiveram momentos difíceis, tiveram momentos de terror, mas sempre sobreviveram, sempre venceram. Davi venceu a Golias, Davi sobreviveu a Golias, Sansão sobreviveu aos midianitas. E aí você vai vendo cada um. Sadraque, Mesaque, Abednego sobreviveu ao fogo, Daniel sobreviveu à cova dos leões, José sobreviveu ao buraco. Meu irmão, se somos de Deus e se a gente viver sem murmuração, então aquilo que vier pode até vir, mas nós vamos superá-las em nome de Jesus. Nós vamos vencer em nome de Jesus. Todos eles venceram, então nós também podemos vencer. Fazer todas as coisas sem o que, pessoal? Murmuração. Fala para o irmão que está ao seu lado assim, ó, menos. Fala, está na hora de mudar. Fala, chega de murmuração. Amém, pessoal? Quem entendeu, diga glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele merece. Para a glória de Deus. Amém? Entrega para todos agora o cálice que nós vamos orar, nós vamos determinar em nome de Jesus. Rapidamente. Glória a Deus. Entrega o cálice para todo mundo. Comece o louvor, vamos louvar o nosso Deus em nome de Jesus. Aquela canção de cura, a gente canta sempre na sexta-feira. Milagre, milagre, em nome de Jesus. Entrega o cálice. Você que está na sua casa, segura o cálice nas suas mãos. Pastor, mas eu não consegui pegar o suco de uva. Pega um pouco de água. Nós vamos consagrar agora. Você vai beber dessa água e todo o mal vai ser quebrado em nome de Jesus. Quem já pegou, fique de pé em nome de Jesus, para a glória de Deus. Milagre de Deus vai acontecer em nome de Jesus. Tá? Em nome de Jesus. Aleluia. Pegue nas suas mãos, feche os seus olhos. Aleluia. Deus, vem derramar a tua bênção sobre nós. Aleluia. Que minha vida um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Posso ver que minha vida um milagre vai acontecer.
preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Pegue seu cálice nas suas mãos, levanta ele diante de Deus agora. Senhor Deus e Pai, estamos diante de Ti nesta noite. Coloca, Senhor, neste cálice a Tua unção e o Teu poder. E no momento, Deus, que bebermos deste cálice, todo mal que houver em nossas vidas, todo mal que houver, seja no corpo físico, na alma, no espírito, meu Deus, seja no emocional, no espiritual, todo mal que estiver de alguma forma prejudicando a vida do Teu povo, cairá por terra. Oh meu Deus, que não seja mais um suco comum, mas que seja espiritual, em nome de Jesus. Beba desse cálice agora. Coloque as suas mãos no alto da sua cabeça. Repita comigo: Senhor meu Deus. Diga com mais fé, diga: Senhor meu Deus, eu peço agora ao poder que o Senhor colocou neste cálice, passa agora para o meu corpo e destrua todo o mal, toda obra do diabo não vai prevalecer, toda enfermidade, toda doença, toda maldição caia por terra agora, vai embora para nunca mais voltar. Comece a determinar agora, comece a determinar agora, meu irmão, comece a determinar agora, meu irmão, comece a decretar agora a sua libertação. Senhor, nosso Deus e nosso amado e poderoso Pai, eu entro agora diante da Tua santa e da Tua maravilhosa presença, e eu quero, meu Pai, apresentar agora a vida de cada uma dessas pessoas que estão diante de Ti, Senhor, agora. Esta pessoa que acabou de beber deste cálice, esta pessoa que acabou de beber desta água, eu quero o Teu poder passando agora, do alto da cabeça até as plantas dos pés, e a Tua palavra nos ensina, e para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então vai queimando agora, Pai, esta pessoa que está com enfermidades esparramadas pelo corpo inteiro, esta pessoa que está, meu Deus, em isolamento por causa do coronavírus, meu Deus, esta pessoa, meu Pai, que está se sentindo incomodada, porque ela vem sendo acusada de que ela tem os sintomas do coronavírus. Meu Deus, manifesta o Teu poder agora, passa com o Teu fogo na mente e na alma, passa com o Teu fogo no sangue agora, na costa, na coluna, meu Pai, toda hernia de disco, todo bico de papagaio, todo desvio na coluna, toda dor de cabeça constante, a alergia que se esparramou pelo corpo inteiro, meu Deus, vai destruindo agora, meu Deus, vai paralisando agora, vai anulando agora toda essa força do mal, toda essa doença. Meu Deus, passa com o Teu fogo agora neste coração, passa com o Teu fogo no estômago, passa com o Teu fogo nas juntas agora, passa com o Teu fogo agora na garganta, no pulmão, meu Deus, no aparelho respiratório, meu Deus, vai destruindo agora toda doença, toda enfermidade, toda maldição que tem vindo sobre a vida dessa pessoa, o demônio que trouxe a ansiedade, o ataque do pânico, eu te repreendo agora, eu te amaldiçoo, eu paraliso todo o seu mal e exijo que você vá embora. Repita comigo: meu Deus. Diga: meu Deus, eu amarro agora toda obra do diabo. Diga: Satanás, pega agora todo o seu mal e em nome de Jesus, diga: sai. Nunca mais voltar. Levante as mãos para os céus. Toma posse da tua bênção agora.
Toma posse da tua libertação agora. Ah, meu irmão, declara a libertação do teu filho, da tua filha. O espírito de Zé Pilintra já caiu por terra. O espírito do Zé Pilintra já caiu por terra. Toda doença, toda enfermidade, toda maldição já foi destruída agora em nome de Jesus. Eu tomo posse da minha bênção em nome de Jesus. Amém. Respira fundo e vamos aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele merece. Glória a Deus. Amém. Faz aí o que você não podia fazer, mexe o pescoço, mexe as pernas. Deus com certeza fez a obra. Amém. E você que orou conosco pela internet, creia que o nosso Deus já operou. Amém? Depois você coloca aí na descrição do vídeo, no comentário, a libertação que Deus fez na sua vida através desse vídeo, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe poderosamente e não deixe de estar conosco no domingo para a gente ter as duas santas ceias, às 8 horas da manhã e às 18 horas, junto com aquela oração especial para o Dia das Mães, né? Apesar de toda essa situação, a gente não pode esquecer das mulheres que foram usadas por Deus para nos dar a vida. Amém? Então domingo, 8 horas da manhã e também às 18 horas. Todo o pessoal do grupo do risco de risco que não pode ficar na igreja, nós vamos ter a Santa Ceia preparada. Você pode passar aqui na igreja, pega a sua Santa Ceia, leva para casa, e aí na hora da live, na hora do culto ao vivo, que agora não é mais live, é culto ao vivo pela internet, você participa da Santa Ceia junto com a gente em nome de Jesus. Mas domingo vai ser especial, vamos buscar a presença do Pai. Amém? Não deixe de estar conosco, porque vai ser bênção, tá bom? Que Deus te abençoe e até lá, em nome de Jesus.